Muita gente aprovou, eu sei que você me aprovou, não sei se você vai defender essa tese, mas de qualquer maneira, eu achei um absurdo o que fez o Rodrigo com o Messi. Mas depois nós vamos falar... Eu não, eu adorei. Adorou, mas... Adorei. Discussão você tem que se impor, irmão. Vai ficar bajulando. O Rodrigo... Que nem aquele jogo do Santos contra o Barcelona. O Santos foi goleado porque tinha medo de fazer faltinha no Messi. Não foi... Atenção, primeiro não foi no jogo. Foi antes da bola começar. Segundo, ele foi petulante. Eu achei que ele foi extremamente petulante e modesto. Ele falar pro Messi, você é um cagão. Ninguém contou pra ele o que é o Messi no futebol. Não é possível que o cara tenha falado isso antes. Ele falou, vocês são covardes. Pior ainda, ele falou pro capitão da seleção. Ele foi omisso. Ele e a seleção brasileira foram omissos. Todos os jogadores, exceto o Marquinhos, que teve uma passada rápida lá e voltou. Omissos, eles não tiveram nenhuma empatia. Eles tinham que ter mostrado solidariedade. Sabe quem? Pergunta, mano, quem que você acha cagões? Eu vou responder pra você. Então fale. Os mais próximos do Vini, que nunca tiveram essa coragem de sair de campo quando o moleque é chamado de macaco. Então você diz que o Rodrigo é covarde. Você está dizendo isso, assina embaixo. Você deixou errado. Claro, ele e outros. O menino foi xingado de macaco o tempo todo. E os parceiros... Aqueles que vestem a mesma camisa... Não saíram de campo. Não saíram de campo. Muitos se omitiram. Depois de muito forçarem a barra, alguns deram leves pronunciamentos. O único que teve alguma coragem foi o técnico, o professor Ancelotti, que falou numa entrevista, eu não quero falar de futebol, eu quero falar aquilo que aconteceu no campo há instantes. Com o meu jogador, o Vinícius. Esses são cagões. Se eu sou o treinador da seleção brasileira, se eu sou o treinador do São Paulo, eu parabenizo. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo, pela briga, porque pelo jogo ele foi horroroso. Horroroso, tem que jogar. Parabéns, Diego Costa. Porque se for pra ser frouxo, não vira jogador de futebol. Mas isso se for pra ficar bajulando o outro, mas isso não é prova de força. Você é o melhor do mundo. Dentro do campo é briga. Dentro do campo é representar teu time. Esquece que é o Messi, que é o Marcelo do outro lado. Esquece. Nós misturamos a conversa, mas você tem razão. Com relação a Diego Costa, ele não pensou defender o time. Ele se sentiu incomodado, imagino, eu vi a cena agora, porque o outro encostou a mão no rosto dele. E ele não defendeu, em nome da torcida, eu parto para cima do Marcelo. É tudo cascata. Se eles se importassem com a torcida ou com a plateia, aí, de novo, eu tenho que recorrer a esse exemplo. A seleção brasileira ia lá preocupada com a plateia, porque ela está vendo uma pancadaria, então vamos defender o verde e amarelo. Estou olhando aqui, estou vendo camisas amarelas, eu vou lá defender. Não quero que toquem no verde e amarelo, né? Mas ficaram omissos em campo, como se nada tivesse acontecido, indiferentes com aquela confusão na plateia. Aliás, isso não é novidade, isso é histórico. Não aconteceu só no Maracanã, é sempre assim. Eles se omitem em momentos importantes. Pegou fogo o programa? Pegou. Teve a discussão do Rodrigo com o Messi lá no Maracanã. O Rodrigo teria chamado os argentinos de covardes. Foi confirmada essa discussão. E aí o Messi falou pra ele, covarde? Nós somos os campeões mundiais. Você quer chamar a gente de covarde? Foi o que falou o Messi pro Rodrigo. E aí a resposta do Rodrigo, velho Vamp. Sabemos bem como vocês foram campeões mundiais. O Messi fazendo 9 gols na Copa. Sendo quantos de pênalti? Quantos de pênalti? Mas foi uns 2 ou 3, né? Não, mais. Foram 3 ou 4. Mas os pênaltis também te tiram da Copa, manda um país embora. Quando você perde, o país vai embora. Agora, Bruninho, você tem uma memória melhor. Os pênaltis para a Argentina na Copa tiveram pênaltis polêmicos ou todos foram reais mesmo? Todos foram bem polêmicos? Foram bem marcados? Não teve nada de absurdo. Não teve nada. Não lembro de nada. Fora do normal, não. Teve, na final teve um pênalti, que foi mesmo, foi o Dembélé empurrou o Di Maria ali, foi pênalti. Teve contra a Holanda também, que foi um dos jogos mais importantes ali, foi pênalti também. Então não teve nada de absurdo, não teve nada demais. Aí a briga no campo ali, os dois discutindo dentro de campo. Acho que fora de campo, se fosse numa entrevista coletiva, com microfone, com câmera, o Rodrigo não falaria isso. Ele falou no campo, falou pro Messi ali, um estava discutindo com o outro e eles falaram, um falou uma coisa, outro falou outra. Acho que é uma coisa lá dentro, outra coisa se fosse entrevista, calmo, assim, num programa de TV ou numa coletiva, ele não falaria. Não teve nada de errado no título da Argentina, não. Foi um título legítimo, foi um título na bola. A Argentina ganhou merecidamente a Copa.
Então não tem fundamento nenhum que o Rodrigo falou. Não, eu acho que é coisa do campo. Como eu falei, acho que se fosse numa entrevista, ele não falaria isso, assim. Ele falou no campo, numa discussão, né? Aí na discussão você fala coisas até que nem você talvez nem pense isso. Mas se fosse uma entrevista, calma, se ele estivesse aqui no nosso programa, por exemplo, acho que ele não falaria isso, não. Agora, vamos lá. Vamos falar dessa situação, porque aí o Vanderlei Nogueira disse que se fosse o Rodrigo, você não discutiria com o Messi. Não, claro, eu não chamaria o Messi, porque ele falou pro capitão do time. Eu não falaria que vocês são cagões ou que você é um cagão. Pro Messi eu não falaria. Cagão não, covarde. Não. É cagão? Na tradução é cagão? Foi o que foi traduzido. Mas mesmo assim, eu não falaria isso pro Messi. Só isso, pro Messi eu não falaria isso. O Rodrigo, com 22 anos, com a história do Rodrigo, que vai ser um sucesso ainda, mas pro Messi... Não, já é um sucesso também, né? Tá já bom, foi campeão de Champions, joga no Real. Você tá chamando de covarde? É isso, tomara que um parça próximo dele fala, poxa, ó, dá uma ligadinha lá, manda um bilhetinho, isso vai passar, mas você não devia ter falado isso pro Messi. Ele tá falando pra um cara que tem 8 bolas de ouro. É o cara que mais ganhou títulos na história do futebol. Está entre aqueles mais importantes da história do futebol. É impossível a gente falar agora, sem somar para valer, todos os títulos do Messi, né, Asmar? Recordes de todas as maneiras, no Campeonato Espanhol, na Argentina, na Liga dos Campeões, tudo ele tem. Todos os prêmios ele tem. Então você está com aquele cara que pode estar fazendo o último jogo na sua casa, antes da bola rolar, e você vai chamá-lo de covarde ou de cagão? Eu acho que ele não deveria ter feito isso, porque está chamando o cara errado, você está chamando lá... Eu não quero exagerar, mas eu só vou... Atenção, é uma figuração de linguagem. Ele está falando com o Pelé dos tempos atuais... E fala dessa maneira, quer dizer, uma coisa assim maluca. Eu acho que ele está arrependido, sinceramente. Como eu acho que ele tem boa cabeça, acho que ele está muito arrependido. Então, quem joga com o Messi tem que ficar falando, Messi, você é tão bonitinho. Não. Messi, você é meu ídolo. Não. Quem joga Messi, você é tão legal. O cara tá jogando bola. Não, quem joga contra o Messi tem que jogar bem. Você falou que ele não está jogando nada. Dentro do campo é tiro, porrada e bomba, meu amigo. Isso, mano, o jogo... Dentro de campo, não interessa. Mas o jogo não tinha jogo. Mas, Wander, eu acho... eu sou fã do Messi. Eu digo que ele é o maior da minha geração. Mas você não fala que ele é cagão. Você não fala que ele é covarde. No campo eu vou falar. No campo eu não vou controlar o que eu falo. Você tá no sangue quente. Você vai falar para provocar? Lembre-se que isso é em função do que está acontecendo na arquibancada, mas não tem nada a ver com bola rolando. Ele está... Acredito mesmo que ele está arrependido de ter dito isso. Aquilo foi em função do time ter saído de campo. Ele achou que o time foi covarde de sair de campo. O time não foi covarde. O time saiu de campo para tentar primeiro saber se os familiares estavam sendo agredidos. E ficaram sabendo que não estavam. Dentro do campo, Wander, eu acho que é outra parada. Dentro do campo, vamos lá, eu sou um nada. A gente vai continuar esse debate. Dentro do campo, eu sou um nada. O Vampeta é campeão mundial, meu amigo, meu irmão. Dentro do campo, eu vou achar que eu tô na altura dele e eu vou falar, Vamp, tá de sacanagem. Você briga. É lógico que eu sei, o cara foi ídolo, campeão mundial, é muito melhor que eu. Mas dentro do campo, se você for arregar, nem entra no campo, pô. Nem entra em campo, se você for entrar em campo pra ficar bajulando o adversário. Não foi no jogo. Eu tô respondendo pra você. Mas ali é a rivalidade, não é que o Rodrigo não é fã do Messi. É jogo, é jogo. Eu tô discutindo aqui com o Vanderlei Nogueira porque eu não gosto nunca de ser um frouxo. Nunca. Se o Vanderlei quer ser frouxinho, quer que o jogador seja frouxo, eu não. Pode ser pereba, mas se você tá dentro do campo pra enfrentar Messi, Cristiano Ronaldo, o Papa, que seja, dentro do campo não tem que ter bajulação. Dentro do campo é jogo, dentro do campo é pegada, dentro do campo é rivalidade. Só que Vamp e Bruno Prado também tem que reconhecer uma coisinha que eu falei aqui. Não tem também que ficar valorizando o Rodrigo. O Rodrigo tem que brigar sim com o Messi dentro de campo. Só que muita gente falou, olha, Rodrigo mostrou personalidade. Tem que ter personalidade pra jogar. Então, ele não era no jogo. E jogar contra a Argentina no Maracanã, o Rodrigo não jogou nada. Bruno Prado, velho Vamp, não jogou nada. O Rodrigo. Eu tô errado. Jogou nada, não. Jogou mesmo nada, não. O jogo passado ele tava bem, o Diniz tirou, não
O jogo contra a Colômbia, foi contra a Colômbia. E o jogo contra a Argentina ele jogou muito mal mesmo, o Rodrigo não jogou nada. Fernando. Isso concordo, né? Ele não fez uma boa partida. É um jogador que vai fazer parte da seleção, independente do técnico. Ele é um titular da seleção brasileira, é um dos melhores que temos aí, ainda mais com a lesão do Neymar, enfim, é um dos melhores jogadores, mas ele fez um jogo ruim. Acho que essa discussão assim com o Messi, acho que foi uma coisa no campo que fica ali, acho que tem várias, imagino que aconteçam várias dessas discussões, mas e a outra coisa é desempenho na seleção, que acho que até na média o Rodrigo tem alguns bons jogos, ainda não é um cara que está totalmente à vontade, consolidado na seleção. Acho até que o Vinícius Júnior ainda não está consolidado também. Claro, eu não estou dizendo que eles não estarão, os dois são titulares da seleção, mas estou dizendo que nenhum dos dois ainda assumiu. Jogam na seleção que jogam no Real. Não assumiram ainda, né? Tem o Vini e o Rodrigo, eles vão assumir, vão tomar o espaço na seleção, vão ser os grandes jogadores da seleção. Provavelmente serão, mas ainda não conseguiram, né? Os dois ainda tem poucos gols pela seleção, somando os dois aí dá muito pouco. Então, eles ainda precisam assumir mais essa condição na seleção brasileira. Agora, vamos lá, Vamp. Você concorda com o Vanderlei ou concorda comigo? O Vanderlei, sem saber o que é. Então você não estava ouvindo o programa. Então, se você não sabe o que é, você não estava ouvindo o programa. Viu como eu pego ele? Se você não sabe qual é a discussão, então tá bom. Qual é a minha discussão com o Vanderlei? Rodrigo com o Messi. Você tá errado. O Messi tá certo. O Messi tá certo. Não é o Messi tá certo. Eu tô dizendo, você quando era jogador, olha que eu vou recuperar a história. Sim. Eu não sei, óbvio que eu não sei, mas eu vou buscar. Você nunca brigou com um cara que era um acho mundial dentro de campo. Não, já. É lógico, não tem que bajular. Mas o que o professor tá falando é que foi pelo jogo. Não foi pro jogo. Com você. Eu acho que é legal. Pelo jogo, tudo, qualquer um briga. É legal. É pela confusão, pô. Tipo, o marcador, jovem marcador, com o Neymar em forma. Neymar informa. O cara chega junto, dá a pancada nele. O garoto não intimidou diante de um astro. Eu concordo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Antes desse jogo, sabe o que aconteceu? Como é o volante lá do Paris Saint-Germain, lá o Gatti. O Gatti pegou o Messi lá, sentou a madeira, não pegou na bola, o Messi saiu puto. Esses jogadores mais jovens têm que respeitar os mais velhos. Respeitar o quê? É isso. Essa parte. Essa parte tá certo. Eu concordo com isso. O que a gente tá falando foi da confusão. Nós estamos de acordo nisso. Eu tô dizendo que não era do jogo. Entendeu? Ele chamou os caras de covarde. Ele chamou os caras de covarde porque os caras foram pro vestiário. Entendeu? Quer dizer, não precisa fugir, não. Tá linda a sua cabecinha, Bruninho. Tá linda, tá bonito. Né, galera? Tá lindo. Vai agora. E ao vivo, irmão. Ao vivo. Agora, deixa eu falar uma coisinha também. Que é aquilo. A gente vai pra um break. O que eu quero falar agora é isso. A gente vai pra um break. Pronto. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O que eu quero deixar claro é que eu começo a ficar meio perdido nessas horas que Lívia Weber tá chegando. Eu sei. Então, quando eu começo a ouvir a voz do meu grande amor chegando no estúdio, eu já começo a cambalear. Perde o equilíbrio. Saio do meu equilíbrio. Agora, o Rodrigo, aí eu tenho que falar. Já perdeu pênalti importante, bem importante. Ainda não jogou bem na seleção. Eu acho que o foco dele tem que ser jogar na seleção brasileira, velho Vamp. Sim. Rodrigo não joga ainda na seleção que joga no Real. Vinícius Júnior não joga na seleção que joga no Real. Marquinhos não tá jogando bem na seleção como jogou. Ninguém tá jogando nada. Não tá, né, Vamp? Isso aí. Você vê que um pouquinho do Martinelli, a gente elogia o Martinelli. É por isso que muito pouco. É por isso que pintou a discussão. Nós não estamos falando de bola rolando. Nós estamos falando de um episódio. Certo? Talvez naquele momento, viu, Asmar? A dúvida que nós falamos, inclusive, ao microfone, muita gente falou, havia uma dúvida se o jogo iria acontecer ou não. Ninguém sabia. Teve aquele negócio da Anvisa, né? Isso, ninguém sabia naquele momento se a Argentina voltaria ou se o jogo seria suspenso por falta de segurança. Ninguém sabia. Eles saíram de campo por causa de toda aquela cena. Inclusive, depois nós ficamos sabendo, nós demos uma informação, que naquela área do campo existiam familiares dos jogadores. Mas tinha muita gente que não era familiar de ninguém lá, tá certo? Então, era essa a discussão. Por isso que a Argentina saiu. Agora, não foi um ato de covardia. Não foi porque eles foram cagões que eles saíram. Eles saíram porque era uma situação muito preocupante naquele instante.
E aí, no início do programa, eu falei aquilo para você que eu acho. Se a gente for definir, como é que você define? Quem que é cagão ou cagões? Os mais próximos jogadores do Vinícius Júnior, que chamado de macaco várias vezes na Espanha, eles não saíram de campo e nem demonstraram naquele instante claro descontentamento ou indignação pelo que estava acontecendo. É isso. Mas, página virada, eu acho que ele vai encontrar uma maneira de chegar a informação ao Messi que ele passou do limite naquilo. Eu acho.